Bom, pessoal, vamos começar a conversar então. Ah, a ideia da aula de hoje era a gente fazer uma explicação, uma explanação a respeito de como utilizar textos no CSS, mas eu percebi algumas coisas, algumas problemas de entendimento, vamos botar assim, de vocês em relação às coisas de HTML. Tá? Eu terminei de corrigir as atividades. Alguém aqui não olhou lá no swap a sua nota? Professor, eu ainda não olhei minha nota, mas eu posso dar uma olhada agora. Tá, não, é só porque eu lancei no Swap as notas e lancei no Moodle a correção das atividades, tá? No Moodle tem algumas coisas que estão com notas, outras que não estão, porque eu ia colocar só lá no Moodle e aí depois começou a dar confusão, porque tinha umas coisas que eu tinha que mudar a configuração lá do Moodle, e aí eu desisti, aí eu coloquei. Eu não sei se a turma de vocês foi que eu coloquei a nota e a correção, ou se foi a outra turma. Mas uma das turmas eu botei a nota e a correção, e a outra eu só coloquei a correção. Que aí eu botei um comentário ali, o que foi que vocês erraram em cada uma das atividades, e a nota de vocês está lá no swap, então, para vocês verem, tá? Acho que da turma de vocês, o pessoal que está sem nota é o pessoal que não entregou. Acho que é isso, tá? Porque da turma da manhã teve gente que entregou que me mandou o trabalho, só que na verdade não mandou o trabalho, mandou só um link para o arquivo no computador, e aí eu não consegui visualizar e eu abri para eles me mandarem de novo. Mas no caso de vocês, eu acho que todo mundo tá com a nota certinha. Não, a não ser que tenha mandado por e-mail. Teve gente que mandou atividade pelo e-mail que eu não corrigi ainda, tá? Eu corrigi só as que estavam no Moodle. Eu comecei a corrigir misturada, aí começou a dar nó na minha cabeça, porque eu tinha que procurar no Moodle, ver se não tinha enviado, se não enviou no Moodle, eu tinha que pesquisar no e-mail, e aí eu tenho 2 e-mails que eu utilizo, então dá confusão. Opa, deixa eu ver aqui. Quem foi que falou? Maria Eduarda. Tu entregou no Moodle as atividades, Maria Eduarda? Então deixa eu ver. Moodle. Professor, agora eu dei uma olhada aqui no Moodle, eu vi que tem um monte de problema com o meu trabalho aqui, mas tava tudo certo na hora que eu mandei pro senhor e tem até as listas também. Agora a Já gente vê. que não tem. Agora a gente vê. Deixa eu ver aqui. Tá, mas não tem a nota de quê, Maria Eduarda? De nada? Deixa eu ver aqui então. Alunos. Não, aqui eu tô na turma da manhã. Maria Eduarda. No swap não tá com nota? Porque pra mim tá as notas aqui, deixa eu ver. Dá um T. No swap tá tudo com nota. Pra ti. É que, ô senhor, olha, eu tô olhando aqui no meu swap e em programação para internet eu não tenho nota aqui. Não tá Ué? nenhuma nota. Nem a nota 1, Só um a pouquinho, N1 deixa e eu ver uma N2 coisa aqui, eu acho que aparece. eu já sei o que é. Talvez tenha aqui, tipo, talvez é igual o Moodle, sabe? Que tu Tem possa que. deixar visível. Tá, já tô fazendo isso.
É que eu tenho uma opção que eu sempre deixo marcado de vocês, não sei por que não tava, que era auto-mostrar as notas no swap. Para vocês não tava. Agora vê se vai aparecer para vocês aí. A princípio agora tem que aparecer para todo mundo. Agora apareceu. Tá, pra mim então também tá. aqui, só. Eu não sei por que a turma de vocês eu não marquei a configuração para auto-mostrar a nota. Que aí conforme eu vou lançando, você já vai aparecendo para vocês. Essas configuração do swap, cada hora de um jeito. É que não é a gente que cria as turmas, elas vêm pronta da Corac, e aí tem umas que vêm com esse auto-publicar notas, tem outras que não vêm, e eu esqueci de olhar na de vocês, provavelmente. Agora já tá certinho. Mas aí no swap fica só a nota, não tem a correção do exercício, né? E se vocês quiserem ver a correção do exercício, está lá no swap, então, o que foi descontado em cada uma das atividades. Deixa eu ver aqui quem foi que falou que não... Cadê? Helena, Isabela, Maria, Jéssica, João. Recebi as notas de nada. Nota. Tá. Alguém falou que não entendeu a nota. Quem foi? Fui eu, professor. Leonardo, vamos ver aqui. O que aconteceu foi que tem aqui umas observações dizendo que tem problema no menu, que eu não inseri lista. Tá. Tem algum problema em campos aqui, só que eu testei e tá tudo certo. O que eu enviei. Leonardo. Tá, o do teu e-mail eu já vou explicar o que foi. Um pouquinho, deixa eu ver. Tá. Não quero que abra aqui. Vai abrir aqui, fazer o quê? Professor, eu queria saber de uma coisa. As tuas listas que tu bota naquele PHP lá no Moodle, aquele, entre aspas, PDF, tu faz de propósito botar aqueles 1, 2, 3, 4, porque quando a gente vai copiar, quando eu vou copiar, por exemplo, ele vem com aqueles números aí, fica difícil de tirar. Como é que é? É porque assim, teve essa última lista que teve, né, para entregar. Tá. Ele tem ali uma listinha, um HTML código, que a gente sim. tinha que copiar. Sim. E aí tem os números de 1, 2, 3, 4. E aí eu não sei se tu faz aquilo propositalmente ou... Não, é o próprio programa que eu uso para carregar o código ali que bota. E eu não tenho como tirar aquilo ali. Ah, tá. Tá? Vocês vão copiar aquilo ali e vão apagar aqueles números só. Ou não copiar os números quando for copiar. Aí foi critério de vocês. Leonardo, esse aqui é o teu trabalho, né? Sim, este mesmo. Tá. O que aconteceu com o teu trabalho? Deixa eu ver aqui. Pra gente carregar. Tu não tem um menu no teu trabalho, tá? Tu tem essa parte aqui de baixo que são links para outras coisas, né? E a ideia é que tu tivesse um menu que fosse linkando com todas as páginas.
Então tu tem essa aqui, ó, tu não tem um link para as outras páginas aqui. Tem que voltar na página anterior para depois ir na outra. Tá? Então isso aqui não é considerado um menu. O menu é tu ter deixa eu abrir o meu aqui. Ó, o menu é isso aqui, ó. Eu estou numa página, eu vou para outra, e aí em qualquer momento eu posso voltar para qualquer uma delas. Isso é um menu. Tá? Deixa eu ver o que foi a outra coisa. E aonde tu tem uma lista no teu trabalho? A lista não é esses negocinhos que a gente tem que pegar e escolher, que seriam os horários, os dias. Isso aqui? Isso aqui é uma tabela. Não. Quando entra ali no serviço, no caso. Isso aí tem ali aqui? qual dia, horário, não seria isso? Não, isso aqui não é uma lista. Uma lista é isso aqui, ó. Ó, isso aqui é uma lista. Uma lista não ordenada, uma lista ordenada, qualquer coisa desse tipo. Tá? E a outra coisa que tem de errado... Aí é no formulário, tá? Que eu pedi para fazer um formulário específico e tu fez um outro formulário que não foi o que eu pedi. Eu avaliei igual algumas coisas que tu utilizou aqui e outras que tu não utilizou, eu não consegui avaliar. Por exemplo, tu não utilizou um campo de e-mail, tu não utilizou um campo de URL que eu solicitei, tu não solicitou, tu não utilizou um campo text area que eu solicitei. Então foi avaliado em cima disso, tá? Text area eu usei ali, professor, descrição e observação. Na verdade, isso aqui não é um text area. Aqui, ó. Bom, mas se vê no código, acho que aparece aí que é text area. Não. Aqui, ó. Input type text area não existe. Ele bota como um text. O text area, tu tem que utilizar a tag text area. Entendeu? Teria que ser feito... Deixa eu achar meu código aqui. Aqui. Meu 3. A tag para tu colocar um text area é essa aqui. Não o input type text area. Input type text area, o navegador não entende o que é e ele bota um input type text. Ele substitui aquilo ali por um input type text. Text area é esta tag aqui, text area. Tá? Ok. E era isso que tinha de problema no teu trabalho. Bom, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, tá, a respeito dos trabalhos, não especificamente de ninguém, então... eu só abri o teu aqui porque tu solicitou que eu verificasse ele, mas a minha ideia não é falar o trabalho, mostrar o trabalho de ninguém aqui, de apontar os erros, mas a ideia é falar algumas coisas que eu solicitei no trabalho, que algumas pessoas fizeram, outras não, e teve algumas coisas que alguns colegas fizeram de forma errada, tá? Eu vou expor algumas coisas aqui, se for o caso que vocês fizeram, entendam, não é uma crítica, é só para vocês aprenderem como é que faz de forma correta, tá? E porque eu vi que teve alguns problemas realmente na parte da montagem do trabalho, tá? E das atividades também. As atividades foi menos, porque como era mais ou menos igual para todo mundo, acho que todo mundo trabalhou mais ou menos junto, porque os trabalhos estavam bem parecidos, as atividades estavam bem parecidas uns com os outros, tá? Mas no trabalho, então, como teve que modificar algumas coisas, acabou despontando e aparecendo algumas coisas equivocadas. Não é só da turma de vocês, então tem algumas coisas que todo mundo vai dizer, não, professor, mas eu não fiz isso, porque pode ser alguma coisa que aconteceu na turma da manhã, tá? Eu fiz juntei os trabalhos de todo mundo, peguei as coisas que eu vi que o pessoal errou mais, juntei numa listinha aqui do que eu vou falar para vocês, para não ter problema, para vocês aprenderem como é que faz para as próximas etapas poderem corrigir, tá? Então, o que era o trabalho? Era uma página inicial, então, onde o tema era livre e vocês podiam fazer o que vocês quisessem nela. Uma outra página contendo outras informações qualquer, tá? E, por último, uma página de contato que eu especifiquei como é que era para ser, tá? O que tinha que ter? Um menu de navegação entre as páginas, então eu tinha que ter uma forma de ir da página 1 para a página 3, da página 3 para a página 2, da página 2 para a página 1 de volta e assim vai, tá? Então eu teria que ter um menu que aparecesse em todas as páginas e que eu pudesse ir de uma página para outra. Devia ter, então, as divisões que a gente viu, as tags de divisão que a gente viu, tá? Em todas as páginas devia ter as tags de divisão.
Títulos e parágrafos, que já é padrão, que a gente já vê lá desde a nossa segunda aula a respeito de títulos e parágrafos. Adicionar uma imagem, então, teria que colocar uma imagem no nosso trabalho, pelo menos uma lista e pelo menos uma tabela, tá? Então, vocês tinham que pegar uma imagem, uma lista e uma tabela e colocar ela dentro dessas duas páginas livres de vocês, ou mesmo na página de contato, desde que não atrapalhasse o formulário que a gente tinha, tá? Que fazer. Então, a ideia é que vocês botassem dentro das páginas uma lista, uma imagem e uma tabela, tá? E por último, mas não menos importante, a gente tem então a página de contato, que eu pedi que todo mundo fizesse uma página de contato e que ele tivesse exatamente esta configuração. Teve alguns colegas que fizeram, como foi o caso do Leonardo, um formulário totalmente diferente do que foi solicitado. Eu tentei corrigir em cima disso, tá? Para não ficarem sem nota nessa parte do formulário. Eu tentei corrigir em cima, mas algumas coisas realmente não dava para avaliar. Tá? Mas a ideia, então, é que vocês fizessem exatamente esse formulário, com um nome lá, que vai ser um tipo, um type text, um e-mail, type e-mail, um site com type URL, uma data de nascimento com type date, uma escolaridade com type rádio, então, um rádio lá que vocês vão ter que colocar, um type tel, então, para o telefone, um campo de select com os estados, um campo de assunto também com type text, nem lá de cima, e depois um text area, então, para o pessoal colocar a mensagem que vai enviar para o site, se fosse o caso, tá? Então, a ideia é que vocês construíssem exatamente este formulário, como eu pedi lá na nossa aula que a gente falou sobre o trabalho, tá? Bom, qual foi a primeira coisa que alguns colegas colocaram que já começava errado o trabalho, tá? Sempre que a gente vai colocar o HTML, eu falei para vocês que é interessante que a gente coloque o doctype, lembram? Sim. Teve alguns colegas que colocaram o doctype dessa forma aqui. Doctype HTML, só que sem este cara aqui da frente, tá? Quando tu coloca o doctype sem o ponto de exclamação no início ali, antes de escrever o doctype, depois do menor que, ele entende isso como se fosse uma tag do HTML, e não como doctype HTML, tá? Então, ele acaba tentando colocar isso dentro da página de vocês. E, em alguns casos, até mostrando isso na tela. Teve um colega que botou de uma forma que eu não sei como que ele botou, que apareceu, inclusive, a frase doctype dentro do HTML dele, tá? Então, dentro da página dele. Então, sempre que vocês forem colocar o doctype HTML, coloquem lá o menor que, exclamação, doctype, tudo em maiúsculo, HTML, então, como a gente está utilizando a versão 5 do HTML, e o maior que, tá? Então, isso aqui não é obrigado de colocar, tá? É bom colocar porque a gente avisa para o navegador, ó, eu estou utilizando a última versão do HTML. Mas não é obrigatório. No caso do nosso trabalho, era melhor não colocar ele do que colocar ele de forma errada para ele aparecer na tela, tá? Eu acabei não avaliando isso no trabalho, mas eu vi que teve alguns trabalhos que, na verdade, nem foram os trabalhos, foram as atividades anteriores que vieram com o doctype escrito de forma errada, tá? No trabalho, acho que teve um só que botou de forma errada, mas nas atividades teve alguns colegas que colocaram errado. Outra coisa, a gente vai criar um documento HTML, então a gente bota o doctype HTML, a tag do HTML normalmente, tá? E aí a gente tem uma outra coisa que veio em algumas atividades, principalmente errado, e no trabalho teve também gente que errou, que colocou as tags head e body de forma errada, tá? A tag head e body, a gente vai ter só um head na nossa página e só um body na nossa página, tá? Então eu vou ter um cabeçalho, uma cabeça no site, então, que vai ter as informações que não aparecem na tela, não aparecem no navegador do usuário, e um body, que são as informações que aparecem, então, no navegador do usuário, tá? Teve alguns trabalhos, acho que foi 2 trabalhos, que veio com mais de um body dentro da página, do documento, e teve um colega que nem colocou o body, tá? Então, sempre é obrigatório, essa estrutura aqui, ó, é obrigatória quando a gente trabalha com HTML e é um de cada. Então eu tenho um doctype, um HTML, um head e um body dentro do meu documento HTML.
Daqui em diante, bom, aí sim as coisas podem se repetir. Eu posso ter várias tags meta, eu posso ter várias tags título, eu posso ter várias tags de parágrafo e por aí vai, tá? Mas essa estrutura aqui, ela é básica e ela é uma vez só cada um deles, tá? Eu teve alguns trabalhos que vieram com problemas nessa parte aqui, que é a estrutura básica do HTML. Bom, daqui para diante aí tudo vai ser adicionado conforme a gente precisa. Outra coisa que veio equivocado. Teve gente que colocou o menu de navegação dentro do head. Então, colocou aqui o nav com um menuzinho aqui dentro, tá? Eu até aceitei assim, tá? Para não prejudicar vocês, mas isso aqui tá errado, tá? Se vocês colocarem um nav aqui e colocarem qualquer outra informação, por exemplo, o title, que não deve aparecer na página do usuário, e essa informação aqui que vier depois do nav, o HTML vai entender que já faz parte do body. O nosso navegador, o DOM do nosso navegador, que é o que interpreta o HTML, ele tenta ajudar o programador, tá? Então, onde ele enxerga alguma coisa que não faz parte do head, ele acha que já começou o body. E aí ele já começa daqui para baixo, ele encerra o head aqui em cima e começa a botar isso aqui como se fosse dentro do body. Então, todas as informações que vêm depois da primeira tag, que não devia estar dentro do head, ele entende que é para colocar dentro do body e faz isso. E aí começa a dar problema, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando for utilizar as outras tags do HTML, aonde que elas devem ser colocadas. As tags de navegação, as tags de divisão, listas, tabelas, quase todas as outras que a gente viu até então, depois disso, elas ficam dentro do body. Dentro do head é o título, que vai estar ali, as tags de meta, então, que é do char7, aquela que, por exemplo, que a gente fez. Meta. Bom, interessa. Tá, então a gente tem a tag meta, tem a tag link, que a gente viu até então agora, que a gente colocou para colocar o CSS. Tem algumas outras tags depois que a gente vai ver, que a tag de script também pode ficar aqui dentro do HTML, que a gente vai ver depois quando a gente for trabalhar com JavaScript, tá? Então elas podem ficar dentro do head. As demais, as tags para mostrar coisa na tela, mostrar título, mostrar parágrafo, mostrar tabela, mostrar lista, e todas as outras mais que a gente pode trabalhar para botar informação na tela, elas ficam dentro do body, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu não me engano, eu descontei um pouquinho da nota quem colocou o menu dentro do head, tá? Mas foi pouca coisa, tá? Eu aceitei o menu. Não deveria aceitar porque tá totalmente errado, mas para não prejudicar vocês, eu acabei aceitando para alguma coisa, tá? Na parte do menu, teve muita gente que na hora de fazer o menu fez isso aqui. href, c2 pontos, //, sei lá, champ, /htdocs, inicial.html, por exemplo, tá? Passou todo o caminho do arquivo até chegar no documento de vocês, tá? Na máquina de vocês, isso funciona. Na minha máquina, isso não funciona. Se vocês colocarem isso no servidor, ele não funciona. Se vocês colocarem uma pasta diferente desta aqui que vocês colocaram inicialmente, ele não funciona, tá? E isso eu acabei descontando de vocês, porque quando eu expliquei como é que fazia os links lá para vocês, link para documentos que estão dentro da própria página, a gente usa, então, relacional, tá? Então, eu tenho que meu arquivo doc.html está dentro dessa pasta, e o outro arquivo também está dentro dessa pasta, eu simplesmente passo o nome do arquivo que eu quero colocar ali, tá? Por que isso é um problema e por que eu acabei avaliando... aliás, nem avaliando quando colocaram o menu da outra forma. Primeiro que ele não funciona, tá? Quando vocês botam em outro navegador. 99% das pessoas que programam para web, programam em Windows, estão em máquina Windows, o caminho era esse aqui, tá? Mas na hora de hospedar a página, ela fica num Linux, tá? E o Linux, este caminho aqui, não existe. Tá? Então, esse caminho aqui dá errado no Linux e no Mac, que é o meu caso, ou em outros sistemas operacionais. Então, quando a gente trabalha com documentos, principalmente assim, eu quero carregar o arquivo CSS, ou eu quero carregar o arquivo da imagem, ou eu quero
fazer um link para uma outra página dentro do meu servidor, eu tenho que colocar somente o caminho relacional. Então, em relação àquele documento que está carregado, aonde está o outro. Daí eu tenho aquele negócio do ponto barra quando eu preciso voltar a uma casa, ou o nome do documento barra o nome da pasta quando eu quero avançar uma casa, tá? Então, quem colocou o link errado com a extensão completa, perdeu nota na parte do menu, justamente porque não funcionou, tá? Então, tem que tomar cuidado quando for criar os links de vocês, de criar eles utilizando, então, o caminho relacional, então, da onde está o documento de vocês, tá? Tá, do menu era isso. Dos divisores. Bom, os divisores são... Eu deixei bem aberto para vocês utilizarem como quisessem, tá? Ficou liberado para vocês, eu quero utilizar o article depois do section dentro, ou o section depois do article dentro, eu não quero botar cabeçalho, não quero botar rodapé, ficava a critério de vocês, mas tinha que utilizar alguma coisa. Teve um aluno que eu me lembro que fez isso aqui, div, e dentro da div colocou toda a página dentro dele. É a melhor forma de fazer divisão? Na minha visão, não. Pode ser que de outros colegas também não. Mas ele acabou utilizando as tags de divisão e eu aceitei e dei a nota para ele em cima disso, tá? Quem não utilizou, bom, aí sim ficou sem nota. Usou errado. O que é usar errado? O que é errado para um pode não ser errado para outro, principalmente nessa parte de computação, tá? Então, eu não avaliei o certo e o errado nessa questão, tá? Eu simplesmente avaliei se tinha as divisões ou não tinha as divisões. Eu coloquei o header dentro do head, que teve um caso também, acho que foi da turma da manhã esse, que colocou dentro do head aqui o header e aqui dentro colocou o nav, fez todo o cabeçalho bonitinho aqui dentro do head. Aí perdeu alguma coisa da nota, porque aqui não é o lugar, tá? Na parte das divisões. Então, as divisões é aqui, assim, aí tu pode colocar o que tu quiser ali dentro, tá? Não deixei de utilizar o footer, só coloquei o header e uma outra parte para fazer o conteúdo, um section, por exemplo. Vai aceitar? Aceita sem problema nenhum. Como eu deixei livre para vocês fazerem como vocês achassem melhor nesse caso, eu aceitei, desde que utilizassem pelo menos uma div ou um dos separadores possíveis, tá? Tabela. Teve mais de um caso de colegas que colocaram tabela dessa forma aqui. Table, tr, td, item 1. Opa. Item 2. Então, aqui teria uma tabela certo, tá? Mas foi lá e fez isso aqui. Queria criar uma outra linha na tabela, criou outra tabela, colocou item 3 aqui dentro, td, item 4. Isso aqui não é uma tabela, tá? Isso aqui são duas tabelas. Mais uma coisa, quando eu disse que eu queria uma tabela, eu não especifiquei para vocês, mas meio óbvio que se eu vou pedir uma tabela, ela tem que ser uma tabela com pelo menos 2 linhas e 2 colunas. Eu fiz uma tabela com 40 linhas. Pode ser? Pode. Eu fiz uma tabela com 60 colunas. Pode ser? Pode, não tem problema. Não coloquei uma limitação. Mas colocar uma tabela, que nem teve um aluno que fez, que basicamente era isso aqui. Opa. Não tem por que criar uma tabela. Fazer uma tabela com uma linha e uma coluna, tu colocou um texto normal. Então, tu usava um parágrafo e não usava uma tabela, tá? Então, eu exigi que tivesse pelo menos 2 linhas e 2 colunas e tivesse formatado da forma correta. Então, para te fazer uma tabela com 2 linhas e 2 colunas, tu teria que fazer este cara aqui, tá? Quem fez dessa forma, ou com TH, ou essas coisas, isso tudo pode ser utilizado, eu aceitei. Teve gente que não colocou o T-Head, T-Body, T-Foot. Eu aceitei. Tá? Porque como eu não solicitei que vocês fizessem a tabela dividida, eu pedi só que vocês colocassem uma tabela. Quem colocou desta forma aqui foi aceito, com uma nota máxima na parte da tabela, e quem colocou o T-Head, com a linha aqui dentro,
o T-body, com essa outra linha aqui dentro, e se quisesse fazer o T-foot também, com uma linha aqui dentro, eu aceitei da mesma forma que quem fez somente uma tabela comum, tá? Então, se tu dividiu ou se tu não dividiu, eu aceitei da mesma forma porque eu não exigi que vocês utilizassem. Se eu disser lá no trabalho que tem que utilizar os separadores de tabela, bom, os divisores de tabela, que são esses caras aqui, aí sim, você tem que colocar o T-head, T-body, T-foot em cima do documento de vocês, tá? Então, teve gente que não formatou de forma correta a tabela. Outra coisa, outro item, então, do nosso trabalho. As listas. Teve gente que perguntou aqui no chat se utilizando o menu com listas eu aceitei. Não, eu não aceitei, tá? O menu é o menu e uma lista é uma lista, tá? E teve gente que formatou a lista de forma errada, tá? Teve gente que colocou a lista somente assim. Por mais que vocês forem olhar no documento de vocês, ele vai aparecer os itens de uma lista, como se fosse uma lista não ordenada, e isso aqui não é uma lista, tá? Isso aqui são itens soltos dentro do HTML de vocês. Para mim validar esse cara aqui, teria que ter pelo menos isso aqui, então, para fazer uma lista não ordenada. Tá? Ou um UL, ou então, que foi o caso de alguns colegas de vocês que utilizaram, tá? Um DL, só que dentro do DL a gente tem o DT e depois outros DDs. Tá? Então, qualquer uma das três formatações de listas seriam aceitas de forma igualitária. Então, se eu utilizei uma OL, aceito, tirou 10 nessa parte do trabalho. 1,5, na verdade, que valia. Usou um L, vale 1,5 do trabalho. Usou um DL com DTDD, vale 1,5 do trabalho, tá? Não formatou da forma certa. Bom, se só colocou uma lista e não construiu ela da forma correta, levou 0, não ganhou o 1,5 ponto dessa parte do trabalho, tá? E por último, mas não menos importante, novamente, a gente tem o formulário. O formulário eu vou mostrar o meu, não vou construir outro, porque não tem porquê, tá? Então aqui eu criei um formulário, a ideia é que vocês criassem um formulário exatamente igual a esse meu aqui. Tá? Que é esse cara aqui, então, vocês colocassem lá um nome completo, o label do campo eu não me importei muito, tá? Se alguém não colocou o label e colocou um placeholder aqui dentro, eu aceitei também, tá? Só tinha que ter o campo lá com o type certinho para a gente poder preencher, então, da forma correta. A primeira coisa, eu avaliei, não sei se foi 9 ou se foi 10 coisas aqui no formulário, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Foram 9 coisas dentro do formulário, tá? A primeira delas é se tinha, então, todos os campos que foi solicitado, tá? Teve gente que não colocou o botão para enviar o formulário, tá? Então, quem não botou o botão, eu descontei um pouquinho da nota. E se não botou algum dos outros campos, também foi descontado um pouquinho da nota, tá? Aí eu solicitei que vocês colocassem, então, um campo tipo nome, tipo texto para o nome, um campo tipo e-mail para o e-mail, um campo tipo data para o data de nascimento, um radio button, então, para a escolaridade, um campo tipo tel para o telefone, um select, então, para onde mora, um text para o assunto e um campo de text area para a mensagem e o input type button lá, ou submit, um button ou um input type submit para mandar, para enviar o formulário depois, tá? Então, eu queria que vocês fizessem exatamente isso aqui, ou pelo menos isso aqui. Se botar campo a mais, beleza, foi aceito. Na verdade, foi ignorado na hora da correção, mas quem colocou campo a menos, ou não colocou da forma correta algum dos campos, aí sim teve desconto na parte do formulário, tá? Então, o que eu pedi que vocês colocassem lá? O input, no nome lá, o input type text, então,
como eu disse para vocês, e um name qualquer, tá? Então, quem colocou o input type text e o name no documento já levou o ponto deste campo aqui, tá? O ponto não, a parte da nota que valia este campo aqui. No e-mail, a mesma coisa, tem que botar um input type e-mail e um name qualquer lá para esse campo aqui. Data de nascimento, o input type date, tá? E um name também para este input. Então, sempre teria que colocar um name para o input. Aí, no rádio, tem uma pequena diferença, tá? É input type rádio. O name deles tem que ser exatamente igual de todos os 3, 4, 5, 10 redes que vocês colocassem, tá? E aqui vocês teriam que colocar, então, o valor desse input type radio, tá? Eu falei lá na aula que o input type radio, ele vai passar um valor para o servidor lá depois, em cima desse value, então, que foi adicionado ao input type radio, tá? No telefone, então, input type tel, então, de telefone, e um nome específico para ele lá. Então, no select, teve alguns colegas que botaram aquele atributo multiple, tá? Foi aceito igual como se fosse o normal, tá? Porque a ideia era que você colocasse um select, então teria que ter um select, colocar um name para esse select, tá? E depois os options teria que ter um value lá dentro. Quem colocou isso foi aceito de forma correta. Depois a gente tem o input type text normal, então, para o assunto, um name qualquer também, eu verifiquei se tinha isso. E por último, a gente tem o text area, que também teria que ter um name. Professor, eu não coloquei essa parte das colunas e das linhas, tem algum problema? Não, não tem problema. Eu coloquei aqui só para ficar maior o campo, para poder mostrar maior ele lá no meu documento, tá? Mas quem não colocou, não foi descontado nada, tá? Só tinha que ser um text area e colocar um name para ele ser reconhecido depois lá no servidor, quando vocês forem trabalhar com PI2, tá? Então, quem fez isso, tinha que ter um input type submit, ou um input type, ou um button, ou qualquer coisa desse tipo. Tinha que ter um botãozinho lá para, na hora que eu fosse enviar o meu formulário, eu tivesse um botão para enviar. Teve gente que esqueceu de botar o botão, tá? Então, basicamente, era isso. Quem conseguiu fazer todas essas, colocar tudo isso de forma correta no trabalho, ficou com nota 10, tá? Teve alguns colegas que ficaram com nota 10, e teve alguns colegas que não entregaram o trabalho, tá? Não só os trabalhos, como as atividades também. Os alunos que não entregaram o trabalho, ou que não entregaram atividades, que não alcançaram a nota, na verdade, a gente vai ter, então, uma reavaliação, tá? No final do ano, no caso, lá em agosto, quando a gente for terminar as aulas, se não me engano, é em agosto, não tenho certeza. Mas lá, quando a gente for terminar a segunda etapa, eu vou fazer uma prova, tá? Vai ser uma prova oral, e vocês vão ter 2 trabalhos, tá? Quem fez o trabalho e não conseguiu alcançar a nota, vai ter um trabalho só que vai ser me explicar alguma coisa. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o trabalho da pessoa e ela vai ter que me responder sobre o trabalho que ela fez. Quem não fez o trabalho vai ter 2 atividades. Vai ter uma delas que vai ser fazer o trabalho, então vocês vão ter que fazer o trabalho igual e vão ter que fazer, então, depois a avaliação oral em cima disso, tá? Há alguma dúvida, alguma colocação, alguma conversa, qualquer coisa do tipo? Ô, senhor, pode, por favor, dar uma repetida sobre essas atividades, essas últimas atividades, essas últimas coisas que tu acabou de falar? Que dê uma falhada aqui pra mim, por favor. O que? Qual? Sobre as atividades, sobre quem conseguiu fazer e quem não conseguiu. Tá, quem conseguiu fazer já está avaliado já, a não ser que ele mandou por e-mail, pode ser que não esteja avaliado ainda, dependendo do momento que eu tô lá, porque eu não terminei de avaliar por e-mail ainda. Quem já me enviou, as atividades já foram corrigidas, já estão todas lá no Moodle, tá? Se por um acaso não conseguiram alcançar a nota para passar, ou se quiserem tentar aumentar a nota depois lá no final do ano, quando a gente terminar a segunda etapa, a gente vai ter um trabalho de reavaliação, tá? Basicamente, eu vou fazer uma aula que nem a gente está fazendo aqui agora, e vou mostrar o trabalho de vocês e vou fazer uma pergunta. Uma não, na verdade, 3 perguntas, tá? Em cima do trabalho de vocês. O que faz isso aqui? O que faz aquilo ali? Como é que eu posso corrigir isso aqui? Para que vocês, para avaliar se vocês aprenderam aquele conteúdo, tá?
Só que quem não entregou o trabalho, que teve alguns colegas que não entregaram o trabalho, na turma de vocês teve mais gente que não entregou o trabalho ainda, vai ter 2 trabalhos para reavaliação. Um deles vai ser fazer o trabalho, vai ter que fazer esse código que vocês fizeram, ou pegar o de alguém, ou qualquer coisa do tipo, tá? Porque vai ter que me entregar um trabalho, tá? E vai ter que fazer a prova oral igual, tá? Então, peguei o trabalho do fulano lá, mas tu sabe o que faz o trabalho do fulano, como é que ele fez aquilo ali, como é que o que ele fez para fazer aquilo ali funcionar, porque eu vou fazer perguntas em cima daquilo ali depois, e aí tu tem que saber, tá? Então, claro que a ideia é que vocês façam, que vocês saibam como é que funciona, para não precisar depois passar trabalho lá na reapresentação, tá? Na apresentação, na reavaliação, na verdade, tá? Mas eu vou fazer perguntas, vai ser uma aula que a gente vai fazer assim, que eu vou fazer perguntas para vocês e que vocês vão ter que responder, e em cima das respostas de vocês, eu vou fazer a reavaliação. Então tá tranquilo, senhor. Muito obrigado aí. Eu acho que é um dos que não vai precisar. Exatamente, mas eu fiquei na dúvida de qualquer jeito, porque falhou a internet e tal. Não. Vai que acontece alguma coisa. Beleza. Tranquilo, então. Porque obrigado. da segunda etapa vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou pegar em cima dos trabalhos que vocês fizerem. Na segunda etapa são 2 trabalhos, um de CSS e um de JavaScript. Então eu vou pegar os trabalhos que vocês vão fazer, e em cima dos trabalhos eu vou reavaliar vocês para se precisar fazer uma reavaliação. Mas quem fizer as atividades direitinho e quem fizer os trabalhos não vai precisar de reavaliação, porque tá muito dado esse ano. Eu tô sendo muito bonzinho com vocês. Fala, Leonardo. A minha nota ficou desse trabalho só, né? No caso, as minhas atividades, elas estão sempre com nota alta, mas a desse trabalho ficou muito, muito baixa. Não teria como eu reentregar ele, então, corrigido ou alguma coisa assim? Só se for fazer a reavaliação no final. No caso, então, só se a minha nota ficar baixa no final, então. Porque o que vai contar é a tua nota final, tá? Eu não faço reavaliação de atividade de trabalho, então não adianta nada tu me enviar o trabalho refeito, corrigido, coisa parecida, porque não vai mudar nesse momento. Se tu quiser lá no final do ano, do nosso ano letivo, no caso, se tu quiser me enviar o trabalho de novo e fazer a reavaliação em cima dele, é uma possibilidade que tu tem para tentar melhorar a tua nota se tu quiser. Tá? Mas agora não tenho o que fazer. Ok, tá bom, então. Tá? Mais alguma dúvida? Da minha parte, acho que não, senhor. O restante dos colegas? Bom, vou entender o silêncio dos demais, então, como um tudo certo. Então tá. Então, se tá tudo certo, a gente fica por aqui. Eu vou lançar para vocês uma videoaula entre hoje de noite e amanhã de manhã, tá? Sobre, então, estilização de CSS, que era a ideia da gente fazer na aula de hoje. Mas aí eu quis fazer essa conversa com vocês para não ficar dúvidas a respeito de HTML. Tá? Então, a gente se vê sexta-feira. Conversamos sexta-feira, mas entre hoje de noite e amanhã de manhã, eu devo estar lançando para vocês já a videoaula da parte de estilização de textos, para a gente poder dar continuidade na nossa disciplina, que a gente tem que dar uma aceleradinha agora para conseguir terminar todo o conteúdo até o final da nossa etapa. Certo? Certinho, então, senhor. Certinho. Abraço, pessoal. Até mais, Até senhor. sexta-feira. Obrigado pela aula. Até sexta aí. Tamo junto. Até mais.